Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs a entrada na caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, dali Elias e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias,
tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Meus irmãos, por que as pessoas suicidam? Por que as pessoas querem se matar? Nós temos o fôlego de vida que fora soprado sobre nós por Deus. O instinto do ser humano é o instinto da sobrevivência. Nós evitamos a morte o tempo todo. As pessoas estão criando situações para que as pessoas não incorram em perigo de morte. Daí as empresas o tempo todo, automobilística, criando ferramentas de segurança, para que caso você se envolva em algum acidente, você seja o mais protegido possível. Por que as pessoas querem se matar? Existem várias razões para isso. As pessoas estão se matando por causa de desilusões amorosas, pessoas que foram decepcionadas nesse campo e acham que jamais vão encontrar uma outra pessoa que possa garantir a ela uma parceria de vida, e elas acham que não tem mais sentido viver. Uma desilusão amorosa, pessoas que tiveram um relacionamento rompido no casamento, um noivado terminado. Recentemente estava conversando com um pastor. Esse pastor casado já há alguns anos, e uma filha de alguns meses, e próximo de um Natal, no mês de dezembro, eles chegam em casa, as malas estavam prontas, as coisas da bebezinha separado, e aquela mulher fala assim: eu não vou continuar mais casada com você. Ela tinha os seus motivos, as suas alegações, mas o fato é que ela pega as suas malas, ela pega as coisas da bebezinha e vai embora. Aquele pastor tinha planejado um Natal diferente, e quando ele viu tudo aquilo vazio, na noite de Natal, e ele chega da igreja, e ele não vê sentido naquilo. A sua esposa já não estava mais com ele, a sua filha não estava ali, era o primeiro Natal com a filha. E ele pensa em tirar a sua própria vida. E ele fala assim: foi duro, foram horas eu imaginando o que ia fazer, até que eu chamei um outro pastor para ir na minha casa, e graças a Deus eu não cheguei a fazer essa loucura. Por que as pessoas se matam? Algumas pessoas se matam por vergonha. É quando alguns dos seus segredos mais obscuros são descobertos. É uma adolescente que envia uma foto íntima para alguém, e essa foto cai na rede, na internet, e ela então, com vergonha da família, com vergonha da sociedade, das pessoas, não suportando essa situação, ela começa a pensar em tirar a sua própria vida. As pessoas se matam por questões emocionais, mentais. Capítulo 19, irmãos, fala de um homem de Deus, profeta do Senhor, que havia realizado grandes
obras em nome de Deus, ou Deus havia realizado grandes obras por intermédio desse homem, mas que num determinado momento, alguns estudiosos falando desse texto, diz que Elias, ele fora tomado por uma depressão. Um psiquiatra, professor de seminário lá em Campinas, ele disse que a depressão, ela vem exatamente quando você não teria nenhum motivo para tê-la. E ele falou, é como você está viajando numa rodovia e de repente o asfalto está bom, mas aí você vê uma placa e fala assim, olha, depressão na pista. Você sabe que vai ter um rebaixo na pista. A pista está boa, a pista está perfeita, mas naquele ponto vai ter um afundamento na via. Esse professor dizia assim, a depressão às vezes ela vem exatamente quando você não tem mais motivo para tê-la. É quando você luta para alcançar os objetivos, é quando você busca os seus sonhos, é quando você incansavelmente trabalha, se dedica, se esgota para conseguir aquilo, quando você consegue chegar aonde você tanto lutou, você está exatamente onde você tanto desejou, e vem aquele vazio, e aí vem uma depressão, mas exatamente depois que você conseguiu tudo que você queria. Alguns estudiosos dizem que Elias não chega a ter uma depressão, mas ele estava com um esgotamento espiritual, cuidando do reino, enfrentando profetas, andando, pregando a palavra, e chegou um momento que ele se sentiu sugado, sem energia, sem forças físicas e emocionais. Mas independente do diagnóstico desse homem, o fato é que ele está possuído de um desânimo inacreditável, e ele então é caracterizado aqui nesse texto como alguém que não quer mais exercer o seu ministério, que não quer mais fazer as suas atividades, que não desejava mais estar no convívio das pessoas, por isso ele se isola, por isso ele vai para o deserto, por isso ele vai para a caverna. Ele pega o seu moço, que era o seu auxiliar, vai com ele até uma certa distância e diz, olha, daqui para lá eu vou sozinho. Em outras palavras, o que Elias estava fazendo, ele estava rompendo o vínculo ministerial com aquele moço, dizendo, olha, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, segue a sua, acabou, eu não quero mais. E quando ele chega debaixo de um zimbro, ele se assenta, e a sua vida é só dormir naquele momento, sem força, sem vontade de comer, de preparar as coisas básicas da vida. E ele faz uma das piores orações. Ele podia pedir ajudantes, ele podia pedir uma restauração das suas forças, ele podia pedir para que Deus o conduzisse, mas não. Diz o texto que ele pede para si a morte. A oração do profeta, ele pede para si a morte. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, versículo 4, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, basta, basta. Meus irmãos, esse sentimento do autoextermínio, esse esgotamento espiritual, esse sentimento de falta de força, nós temos algumas verdades nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeira verdade, irmãos, que eu queria destacar sobre esse sentimento, sobre o esgotamento espiritual,
é que esse sentimento ele ocorre até mesmo nas melhores pessoas. As melhores pessoas. Algum tempo atrás, eu atendi uma pessoa que chegou a passar na cabeça dela, olha só, uma psicóloga. Ela perdeu uma gestação, estava grávida, teve um aborto espontâneo, e aquilo mexeu com todas as suas emoções, e ela se aconselhando comigo, conversando comigo, ela falou assim: olha, eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida, tamanha era a angústia no coração. Mas o problema maior foi o sentimento dela, quando ela falou assim: mas como? Quem sou eu para ter esse pensamento? Eu lido com o sofrimento das pessoas, eu trato das pessoas, eu sou uma mulher cristã. E ela começou a se sentir a pior pessoa do planeta por ela ter tido esse tipo de pensamento. Irmãos, esses sentimentos, esse esgotamento, essa angústia, ela pode ocorrer nas melhores pessoas, inclusive em homens e mulheres que têm fé. Quem era Elias? Se você pegar a página da sua Bíblia e voltar uma página, você vai ver algumas situações bem interessantes. Capítulo 17 fala de Deus usando Elias para abençoar uma viúva, uma mulher sem recursos, uma mulher que estava em sofrimento, e Deus usa de uma forma poderosa a vida desse homem. Esse homem ora e Deus faz um milagre acontecer na vida daquela viúva que estava faminta, que estava em vias de perder o seu filho, e o azeite da viúva multiplica. Um milagre acontece. Deus usa Elias para um milagre. No capítulo seguinte, capítulo 18, você vai observar esse homem de Deus, esse profeta, enfrentando os profetas de Baal. Baal era uma divindade que era adorada pelos caldeus, pelos babilônicos, por diversos povos contemporâneos ao Israel de Elias. 450, fora os ajudantes. Elias era o profeta. Ninguém decide ser profeta. Não é eu que acordo uma segunda-feira e falo assim: eu quero a partir de hoje ser um profeta. Profeta é um chamado de Deus. Profeta é um comissionamento divino. Profeta é algo que nasce na iniciativa de Deus, quando Ele chama homens para exercer o seu ministério. É Deus que chamou Elias, é Deus que ungiu Elias, é Deus que vocacionou Elias. E Elias tinha uma intimidade, um relacionamento tão profundo com Deus, que deu a ele a ousadia, a convicção plena de que se ele pedisse para Deus, Deus iria ouvi-lo. E por isso ele enfrenta aqueles 450 profetas de Baal, dessa divindade, e fala assim: olha, vocês vão pegar um animal, vão colocá-lo no lugar do sacrifício, vocês vão orar ao seu Deus, para que o seu Deus consuma esse animal com fogo, e depois eu vou fazer o mesmo. Vamos ver qual Deus que ouve, qual Deus que atende, qual Deus que socorre, qual Deus que tem poder, qual Deus que é verdadeiro. Meus irmãos, quem tem uma ousadia para fazer isso, a não ser alguém que está numa relação, numa convicção de que Deus está nesse cenário? E ele vence esse desafio. Você percebe isso no capítulo 18. Um pouco mais à frente, você observa Elias orando para que chovesse
e Deus atende a oração desse homem. Deus quis fazer chover por intermédio da oração de Elias. Mas no capítulo 19, você percebe Elias, depois de tudo isso, está vendo? Ele tinha tudo para estar confiante, ele tinha todas as razões para não temer, para não desanimar, para ficar firme, porque ele vira e fora o instrumento da ação de Deus. Mas não, quando Jezabel, a esposa do rei Acabe, ficou sabendo o que Deus havia feito por intermédio do profeta Elias, ou seja, que os profetas de Baal haviam sido derrotados, e ela mandou uma mensagem para ele. Está aí no capítulo 19, quando no versículo 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Irmãos, Elias havia enfrentado esses deuses, e no poder de Deus havia vencido. Agora ele recebe um mensageiro que leva um recado para ele e diz: olha, Jezabel mandou falar para você as seguintes palavras: faça-me os deuses o que aprouver, se amanhã a essas horas você não estiver morto. E aí foi quando Elias foge. Aí quando Elias tem medo, mas ele já havia enfrentado esses deuses e vencido. Irmãos, isso é interessante para mostrar para nós que homens de fé, que pessoas que temem a Deus, de pessoas que foram usadas por Deus, podem se esgotar, podem ter um sentimento ruim, são falhos. Quando Tiago, lá no Novo Testamento, ele vai falar sobre a oração, ele cita o profeta Elias, e ele fala assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que chovesse sobre a terra, e Deus mandou chuva. Homens. Então, meus irmãos, só trocar a Bíblia aqui. Que nós estamos querendo trabalhar com os irmãos é que atentar contra a vida não é normal, não é normal, mas nós estamos sujeitos a ter esse tipo de pensamento, e isso não nos faz e não te faz pior do que ninguém. É a graça e a misericórdia do Senhor que nos sustenta. A segunda verdade, irmãos, que gostaria de destacar nesse texto é que normalmente as questões que envolvem o suicídio, o autoextermínio, esse sentimento de esgotamento, está muitas vezes relacionada com uma visão distorcida da realidade. Uma visão distorcida da realidade, muitas vezes. Se você observar, quando Deus se apresenta a Elias, ele é questionado, lhe é feito uma indagação. No versículo de número 9, e ali entrou numa caverna
onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A pergunta era divina, a voz era de Deus. O que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna? E a resposta de Elias é: eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas, e eu fiquei só. Meus irmãos, o sentimento dele é que ele trabalhava sozinho. O sentimento de Elias é que ele era o único fiel em Israel. O sentimento dele, a convicção desse homem é que não havia ninguém mais lutando pela fé. Eu sou extremamente zeloso, todos abandonaram, derribaram os altares, eu estou só, não há quem lute, não há quem trabalhe, não há quem faça obra, não há quem enfrente os profetas, só eu sou fiel. Essa era a visão dele. Mas quando Deus, numa segunda vez, faz a mesma pergunta, e ele responde, no versículo 13, e aí o versículo 14 ele responde, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, os filhos de Israel deixaram a sua aliança, e eu fiquei só. E aí Deus então no versículo 15 fala: vai, volta o teu caminho para o deserto, chegando lá você vai ungir. E aí ele vai dando as orientações para Elias, mas o versículo 18 traz um detalhe que mostra para Elias que ele estava equivocado no seu entendimento, na sua leitura a respeito do serviço a Deus. Versículo 18, Deus diz assim: também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus está falando para Elias o seguinte: Elias, não está errado, você não está sozinho, você não é o único, tem mais gente lutando, tem mais gente firme, tem mais gente batalhando, tem mais gente enfrentando as adversidades, você não está sozinho, eu reservei, eu conservei. É verdade que alguns abandonaram, outros afastaram, alguns negaram a fé, outros seguiram outros deuses, alguns beijaram a Baal, alguns serviram a outros deuses, mas não foram todos. Eu, na minha soberania, na minha majestade, no meu domínio, reservei, conservei 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se curvaram os joelhos a Baal. Você não está sozinho, você não está sozinho. Meus irmãos, quantas pessoas, às vezes, uma visão distorcida da realidade. Não tem mais saída, eu vou tirar minha vida porque não tem mais saída, eu vou interromper a minha caminhada porque eu nunca mais vou ser feliz. Eu não vou continuar porque eu perdi os meus bens, a economia quebrou, eu perdi os meus recursos, nunca mais eu vou conseguir me reerguer financeiramente, nunca mais eu vou conseguir constituir o meu patrimônio, não compensa. Mas irmãos, isso não condiz com a realidade. Há possível restaurar, há possível começar novamente, existe possibilidade de continuar a caminhada. E faz recordar daquela passagem do livro de Atos, quando Paulo e Silas estavam orando na cadeia, e houve um terremoto, e as portas se abriram,
O carcereiro estava dormindo, e quando ele acorda no meio daquele tumulto todo, diz o texto que ele, imaginando que os presos haviam fugido, ele pega a espada para se matar. Até que Paulo fala assim: não faça isso, porque todos estamos aqui. Irmãos, esse sentimento muitas vezes é uma visão distorcida da realidade. Nós achamos que não tem solução, nós achamos que não vamos conseguir, achamos que não vamos superar, achamos que não teremos mais condições de ser feliz, e aí pensamos nas piores alternativas para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: existe possibilidade de recomeçar. O nosso Deus é um Deus que ajuda, o nosso Deus é um Deus que abre caminhos. Mas em terceiro lugar, irmãos, o sentimento do esgotamento, da depressão, da vontade do autoextermínio, ele pode ser superado com as atitudes corretas. É interessante, irmãos, que em alguns momentos nesse capítulo 19, você percebe Elias muito diferente dos anteriores, porque você vê um homem que não parava, um homem que foi lá e se apresentou diante do rei Acabe, um homem que vai e enfrenta os profetas de Baal, alguém que se encontra com a viúva para resolver o problema daquela viúva, um homem que está sempre agindo, um homem que está exercendo o seu ministério a correria daqui para lá. Mas o capítulo 19 nos apresenta Elias debaixo da árvore, esperando a morte. Deus providencia recursos para ele. Ele acorda do sono, e às vezes alguém que está deprimido, alguém que está naquele esgotamento espiritual, esse o sentimento, não tem forças para fazer as coisas mais essenciais e simples da vida. Não há disposição, não há ânimo. Eu preciso me alimentar, mas não tenho disposição para me alimentar. Eu preciso cuidar das minhas higienes pessoais, mas eu não tenho prazer em fazer isso. Elias estava lá debaixo do zimbro. Deus providenciou, diz o texto, que apareceu um anjo, tocou nele, acorda. Quando ele acorda, próximo a ele havia pão cozido sobre pedras em brasa, havia água. Ele comeu e fez o quê? Voltou a dormir. Aí o anjo toca de novo, e aí ele começa a andar, vai para o Monte Horebe. Mas ele chega no Monte Horebe, o que ele faz? Ele vai para a caverna. E quantas vezes esse é o sentimento da caverna, de ficar lá isolado, lá no fundo, aquela vontade, se fosse possível, ir para o fundo da caverna e pedir alguém para colocar a pedra. Eu já fui visitar pessoas enfrentando o quadro da depressão, e ao chegar, a pessoa está do lado de dentro, mas ela não te atender, se passando por alguém cuja casa estava vazia. Mas isso não é vergonhoso, irmãos. Esse é a dor da pessoa, é o sentimento dela naquele momento. É o que estava acontecendo com Elias. Ele estava na caverna, e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Elias, o que faz aqui? E ele então responde com aquela visão distorcida: todos abandonaram, ninguém me ajuda, eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém se lembra
ninguém estende a mão. Irmãos, quantas pessoas nós estamos encontrando por aí, as esposas falando, né? Irmãos, olha, ninguém me ajuda, meu marido não me ajuda, meu filho não me ajuda, é um esgotamento terrível. A pessoa está esgotada. Mas quando Deus vai tratar de Elias, a terapia de Deus para Elias é: levanta e vai cumprir o seu ministério. Ah, mas eu estou... Não, levanta, reúna as forças, volta para o seu caminho, começa a agir, começa a fazer o que você tem que fazer. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir Eliseu como profeta. Vai e volta. A terapia para Elias não foi do repouso, não foi: você está cansado, vai dormir. Não, vai agir. E ele então tem que voltar. Versículo 19: partiu, pois, Elias dali, daquela situação, e aí ele acha Eliseu, e aí ele vai então exercendo o seu ministério. Meus amados irmãos, esse sentimento que pode se apoderar do nosso coração, da nossa mente, em várias circunstâncias da nossa caminhada, como já foi dito, todos estamos sujeitos a enfrentar essa adversidade. Mas o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos continuar a caminhada. Não espere as condições ideais. Não espere as condições ideais para você fazer as coisas. Faça conforme as tuas forças. Faça com aquilo que você tem em mãos. Se você tem 5 pães e 2 peixes, é isso que Deus vai usar. As pessoas se matam por diversos motivos. Eu quero deixar algumas sugestões para os irmãos. A primeira é: não sofra calado. Busque ajuda, irmãos. Busque ajuda. Se você tem alguma coisa que está te angustiando, às vezes, o que eu não falei antes? Se você às vezes tem algum pensamento sombrio, algum pensamento que às vezes do nada vem, fala: por que você não acaba com tudo? Busque ajuda. Converse com o pastor, converse com alguém maduro. Não se envergonhe disso. Nossa, semana passada eu tive um pensamento de uma vontade de me matar, mas eu não procurei ninguém, porque eu fiquei com vergonha. O que o pastor vai pensar de mim? Eu vou pensar de você que você é alguém que precisa de abraço, de acolhimento, de oração, de ajuda. Procure ajuda, irmãos. Não sofra calado. Converse com as pessoas certas. Converse com as pessoas certas. Procure ajuda profissional. É muito importante nesse momento a combinação do auxílio espiritual com o auxílio da medicina. Às vezes vai precisar de uma terapia com um profissional da psicologia ou da psiquiatria. Pare com essa mentalidade enganosa: eu vou procurar psiquiatra. Não sou doido. Psiquiatra é médico, irmão. Psiquiatra é alguém que vai usar remédio para te ajudar. Não entre nesse preconceito bobo.
Um psiquiatra pode salvar a sua vida, ele pode ser um instrumento de Deus para te curar. Procure ajuda. Essa é a minha palavra que gostaria de deixar para você nessa noite. E saiba que os desertos têm fim. Às vezes você não está vendo algo que existe. Elias não percebeu que Deus estava no comando. E Deus abençoa a vida desse homem. E ele termina de cumprir o seu ministério. Que Deus te abençoe. Eu quero só terminar dizendo que nós somos chamados para ter vida. Deus soprou sobre nós o fôlego de vida. E Jesus Cristo, quando ele, registrando ali o evangelista, as palavras de Jesus, quando ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Que Jesus dê você vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, irmãos. Aliás,